Olá, sejam bem-vindos ao Legal Pod. Eu sou Patrícia Maione, estou aqui com Carlos Braga. Olá, Patrícia. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos nós aqui novamente, né? Agora na nossa Sim, segunda temporada, dando início à nossa segunda temporada do Legal Pod. A gente aproveitou esse tempinho para dar aquela descansada, descansada é. e estamos aqui novamente. E, como sempre, nós precisamos aqui agradecer aos nossos apoiadores, ao MCM Advogados, à Loma Consultoria, Cálculos e Perícias e também à Lafcasa. A Lafcasa sempre com aquela dica, né, de olhar o Instagram, dar uma conferida no produto, nos produtos que eles têm, porque é fantástico, vale muito a pena. E Vale muito a hoje, pena. para começar a nossa segunda temporada, com o pé direito, Começamos já com tudo. com um super convidado. Sim, com o Dr. Guilherme Totti. Seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Dr. Guilherme é Head of Global de Legal Ops da Well Hub, antiga Gympass. É isso. E líder regional da Clock Brasil. Conta um pouquinho pra gente quem é o Dr. Guilherme. Pô, maravilha. Pessoal, super prazer. Obrigado por me receber aqui. Obrigado pelo convite. Muito feliz de poder bater esse papo. Começar 2025 já com essa energia também. Enfim, eu sou o Guilherme Totti. Como você falou, né, eu lidero globalmente o Legal Operations do Well Hub, antiga Gympass. E eu estruturei a área, né, na Gympass. A gente não tinha esse mercado ainda, a gente começou no meio da pandemia, então a gente estava num cenário caótico, assim, eu não vou nem antecipar tanto o nosso papo, assim, mas eu sou um apaixonado por Legal Operations, assim, eu faço muita coisa desse mercado de ecossistema de projetos paralelos, de um monte de coisa, muito por hobby também, assim, Que então, legal. eu tenho meu trabalho oficial, que é o Well Hub, mas eu também tem o Clock Brasil, tem Jota, a Fenaló também, tem uma série de questões que eu sou aficionado também, eu adoro esse mercado e vai ser um baita prazer conversar com vocês também. Legal, Bacana. legal. Bom, antes de mais nada, para a gente começar, Guilherme, eu acho que é importante, a gente tem muito sobre Legal Operation para a gente conversar, mas começar como tudo aliás, só corta esse pedaço. Para contar para a gente como tudo começou, né? Essa paixão pelo direito, ou essa escolha que você fez. Como que foi? Como que foi essa decisão em cursar, fazer a faculdade de Direito e dar esse pontapé inicial? Pô, legal. Acho que é uma fase que é exigido muito, né, das pessoas que estão nesse momento de fazer vestibular, estão nesse momento de decidir uma carreira. E na época eu estava muito em dúvida, na verdade, se eu ia fazer direito ou psicologia. Eu tinha algumas referências, né, próximas de família e tudo, que era para um lado de psiquiatria, psicanálise, era algo muito interessante, eu gostava muito. Uhum. Então eu aprendia muito sobre Jung, eu gostava muito disso na época. E aí tinha um grupo de amigos também que a gente conversava muito sobre psicologia, eu sempre gostei muito desse assunto. E ao mesmo tempo eu também gostava do direito, eu me interessava nessa questão de debate, de todo o racional do direito em si. E aí foi um momento muito difícil, assim, que eu tive que escolher o que eu ia fazer, né? Se ia ser psicologia ou direito. Aí tentando entender um pouco mais de mercado, de carreira, como é que ia ser a vida, a carreira de um advogado versus de um psicólogo, eventualmente. Eu acho que do psicólogo é mais difícil, no meu ponto de vista, de lidar muito com a pessoa física mesmo. É um outro tipo de tratamento. Eu falei, putz, eu acho que isso eu vou gostar muito mais de ter como um hobby ali, do que de fato eu trabalhar com isso de Uhum. verdade. Deixa eu comprar os livros de psicologia, que até hoje eu tenho, eu vou comprando eventualmente. Eu falei, deixa eu ir pro direito, que eu acho que essa carreira, né, eventualmente de trabalhar no escritório de advocacia, ou de trabalhar, enfim, no mercado, acho que vai ser interessante. E aí eu escolhi fazer direito, deu certo, fiz direito no Mackenzie, aqui em São Paulo. E assim, quando eu tava na faculdade, eu quis começar a trabalhar logo. Eu escolhi, putz, na época, eu não sei nem hoje em dia mais como é que mas na época falavam que quem estudava à noite conseguia estágio mais rápido.
porque os escritórios preferiam, tinha isso, assim. Eu não sei se hoje ainda tem pra mim, a estagiária do meu time, se ela estuda de manhã, estuda à noite, eu não tô nem aí. Mas na época falavam que isso era relevante, e de fato foi, assim, no segundo mês de faculdade eu comecei a trabalhar já. Então eu comecei a e eu tive a sorte também, no começo, e eu já fui para um jurídico interno. Então eu tive a sorte de olhar o direito de uma outra maneira, porque para mim era muito claro que a carreira do direito era escritório de advocacia. Uhum. Ou poder público, que para mim não me interessava também Sim. na época. Então, ao longo desse começo, né, de carreira, assim, que eu escolhi fazer o direito, tinha deixado a psicologia de lado, eu já comecei a trabalhar, então comecei a ver o mercado, ver as dores das empresas, começar a conversar com outras áreas. Foi muito diferente. Eu comecei a trabalhar na Huawei, que tem muito engenheiro lá, uma empresa chinesa, uma multinacional. Então, é muito multidisciplinar de essência, né, a empresa como um todo. Então, fui putz, assim, de um contexto, né, pré-vestibular para começar a trabalhar, envolvido no meio de tudo. E ao mesmo tempo que eu estava tendo IED, Introdução ao Estudo do Direito na faculdade, eu estava vendo questões dos advogados tentarem explicar o direito do consumidor para os advogados chineses. Então, assim, era uma realidade muito mista, assim. Acho que isso me ajudou a ter algumas percepções, a leitura que eu tenho do próprio direito hoje, assim. Então, foi uma experiência muito interessante, assim, na época. E esse período todo, durante a faculdade toda, você permaneceu no mesmo lugar? Ou teve alguma outra experiência do lado como escritório de advocacia? Eu já trabalhei em escritório. Eu fiquei 1 ano no escritório de advocacia, porque assim, eu fiquei um tempo na Huawei, e pra mim, o que eu ficava pensando, eu falei, eu não sabia exatamente se eu ainda ia querer ser um advogado in-house, se eu ainda queria ficar dentro de departamento jurídico. Pra mim fazia muito sentido, eu gostava, adorava o time, entendia a dinâmica, gostava bastante. Era generalista? Era, assim, a gente olhava contratos, consumidor, mas no final das contas acabava fazendo tudo ali. De tudo um pouco. De tudo um pouco. E tinha muita coisa interessante, assim. E aí, na época, eu não sabia exatamente. Eu falei, putz, esse é o meu primeiro emprego no direito. Será que é isso que eu vou querer continuar fazendo? Eu preciso experimentar, né? Estágio é esse momento crucial pra você ir testando. Você pode se permitir, né? Ter essas novas experiências, né? Assim, eu sempre quis trabalhar. Eu falei, se eu vou me dar melhor no escritório, num departamento jurídico e tudo mais, acho que eu vou descobrir. E aí, como eu imaginava ainda que eventualmente eu ia pra uma carreira mais tradicional no direito ainda, esse papo de legal ops que a gente tá falando, fazer a mínima ideia na época. Eu decidi ir para um escritório de advocacia. Deixa eu ir para um escritório, deixa eu entender qual que é a dinâmica do trabalho, qual que é a essência, como é que funciona, assim, porque eu tinha alguns colegas que trabalhavam no escritório e a pegada, assim, o estilo de trabalho, de conversa era muito diferente com quem eu tinha de colega que trabalhava em jurídico interno. Era muito diferente. Ainda mais para estudante, estagiário, na época, putz. Não tem a visão que um advogado de escritório de verdade tem, né? Ou um advogado de empresa. E eu fui pro escritório, eu fiquei 1 ano lá. Eu tava na parte de contencioso, mas era um núcleo de energia. Então era uma matéria super específica do direito. A gente tinha due diligence, né? Um monte de M&A, tinha questões regulatórias com a ANEEL, tinha várias questões nesse sentido. Foi muito interessante. Mas eu sentia muita falta de trabalhar dentro de jurídico de empresa, porque no escritório, pelo menos a experiência que eu tive, o escopo ele era muito focado e muito técnico, enquanto eu estava técnico jurídico, assim. Enquanto eu estava, na verdade, na empresa, eu fazia tudo, né? Assim, e conversava com muitas áreas de negócio completamente diferentes. Sim. E eu sabia que tinha alguma coisa na empresa ali que eu tinha uma compatibilidade melhor, assim, na época. E aí eu fiquei 1 ano no escritório, fui aprendendo, um trabalho completamente diferente, uma dinâmica super interessante também, o jeito que o advogado, pelo menos na época, né, de escritório via o processo, via o direito, era muito diferente. O advogado, geralmente, em house, ele tá olhando muito pro negócio como um todo. Sim. Ele tá olhando para as dores, as dores das áreas comerciais, uma outra viés. Fábrica, é uma outra vertente, né?
Você acaba tendo um olhar mais 360, né? E olha Total. mais números, né? Acaba olhando Muito. mais números e escritório mais tese. É isso. Não, e esse papo assim, né, que você vai pra faculdade de Direito porque você não tem conexão com o número, você é de humanas e tudo mais. Puta, a primeira experiência que eu tive de jurídico interno, eu falei, acho que não tem nada a ver, assim. De contingência, começar a fazer relatório, análises, enfim. Comecei a expandir um lado que eu não sabia que eu ia, né? Então foi muito interessante. E aí, na época, enquanto eu estava no escritório, eu ainda era muito próximo do pessoal da Huawei ainda. Eu ainda queria ter. Eu ainda tinha essa proximidade, a gente sempre saía, conversava, mantive muita amizade lá na época. E aí, depois de um ano de escritório, eu falei, tá, acho que escritório hoje não faz sentido para mim, preciso voltar para a empresa. Aí voltei para a Huawei. É do que a empresa? Aqui no Brasil é telecom, especialmente, então Ah. fazia, pelo menos na época, contratos com todas as outras operadoras, aqueles sites, né, aquelas antenas Sei. de telefonia também. Isso é muito forte. Só que globalmente a Huawei tem toda a parte de soluções de engenharia como um todo, de internet das coisas, até de aparelho telefônico, laptop, todos esses devices Ai, que também. legal. Então é muito legal. A perspectiva que eles têm lá dentro da China assim, é gigantesco. Na Europa é bem grande também. Mas no Brasil, quando eu entrei, a gente tinha acabado de parar de vender telefone celular. Aí quando eu tava cuidando ali, eu comecei olhando contratos e contencioso ali, especialmente de consumidor. O volume começou a baixar muito, porque como a gente já tinha parado de vender aparelho ali, chega um momento que putz, você não vai carregando muito mais esses processos. Aí quando eu saí da empresa depois, eles voltaram a vender, começou a movimentar aqui o Brasil. Hoje em dia eu não acompanho mais como é que eles estão aqui no mercado. Mas é muito legal, assim, as empresas chinesas, assim, como um todo, são... É outra realidade, é outro mundo, assim, é outro contexto. Tanto é que quando eu tava na Huawei, falavam, então, essa experiência que você tá tendo de empresa chinesa é diferente se tivesse uma empresa americana, por exemplo, né? A cultura, o modelo que as pessoas enxergam de hierarquia, de relação de trabalho, de negócio é diferente. Enfim, daí eu voltei pra Huawei, né? Eu comecei na Huawei, fui no escritório, fui pro Demarest, aí eu voltei pra Huawei. E enquanto eu tava na Huawei, que eu voltei, uma amiga minha, ela trabalhava em escritório, ela tinha saído de um escritório que ela também tinha entendido que o escritório não era, não era muito pra ela, não era o perfil dela. Tanto é que hoje ela nem tá mais no direito, ela saiu, essa amiga minha, ela tá trabalhando numa consultoria, em projetos de M&A, nada a ver com jurídico, assim, ela foi pra outra carreira total, assim. E nessa época, essa amiga minha, ela tinha saído do escritório, ela falou, Gui, eu tô indo pra uma legal tech, você sabe o que que é isso? Eu não faço a mínima ideia. não tenho noção alguma do que é legal tech. Ela, eu também não, mas eu tô indo. Alguma coisa de inovação no direito, alguma coisa relacionada a contratos, tecnologia. Eu vou trabalhar lá, se eu gostar eu te conto. Eu te falo o que é. Eu te falo o que que é. Ela não conseguiu falar muito bem depois de algumas semanas ainda que ela trabalhava lá. Mas foi assim, então ela foi para essa Legal Tech, que é a Lint, que é de gestão e geração de documentos, de contratos. E ela começou a gostar muito da Legal Tech, ela começou a gostar da dinâmica de trabalho, porque a Legal Tech, né, assim, tem um outro olhar. Hoje em dia os escritórios, tem muito escritório muito próximo, né, do que as Legal Techs fazem, tem muitas Legal Techs surgindo de escritórios também. Mas na época era um olhar muito diferente de prestação de serviço. O escritório, apesar de né, mais técnico-jurídico, a Legal Tech estava pensando em soluções, em inovar na prática do direito, era um viés muito diferente. E ela falou, Gui, assim, eu tô gostando muito, contratos, tem a ver com gestão de projetos, vem pra cá, abrir uma vaga. E eu fui. Né? Enfim, eu tava querendo explorar ainda, eu falei, legal, eu experimentei jurídico interno, gostei bastante, acho que o caminho é próximo do jurídico interno. Eu entendi o escritório, como é a dinâmica mais ou menos, né? Vendo hoje eu não tinha entendido nada, né? Mas assim, na época eu achei que eu tinha entendido. Aí eu voltei pro jurídico interno, e aí depois eu fui pra Legal Tech. E na Legal Tech eu consegui meio que compilar tudo que eu tinha visto nessas duas frentes, tanto em house quanto prestação de serviço de escritório,
para fazer projetos de contratos, de inovação para departamentos jurídicos. E isso foi muito diferente. Isso foi em que ano, Gui? Que você teve esse contato, esse primeiro contato? Foi em 2018, acho que 2018 que eu fui. Acho que foi 2018. Ali que começou a brotar a sementinha Ué, para conhecer mais sobre o Legal Ops, né? Que total. foi onde começou a... E como que foi esse desenvolvimento? Porque com certeza ali já foi uma grande escola e começou a abrir muita cabeça para poder enxergar, né, o como se desenvolver na carreira de uma maneira diferente do que somente na parte técnica. E ali esse primeiro contato, porque até aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, ainda é difícil ainda beber um pouco dessa fonte. Hoje nós temos, né, vocês que vêm escrevendo, que vêm trazendo muito conteúdo, né, vocês que eu digo, o Guilherme, o Paulo, o Samico, né, É isso. tem mais uma galera, né, uma galera muito boa que tem difundido muito, mas como que você começou a beber um pouco mais dessa fonte? Foi aqui no Brasil? Você teve que buscar nos Estados Unidos, onde é muito forte, né? Onde tem já essa cultura muito forte. É. Como que foi daí se desenrolar? Putz, no começo foi muito na prática aqui no Brasil mesmo, assim, trabalhando na Legal Tech eu comecei a entender um mercado de startups que pra mim não era algo que eu olhava na época também. Eu trabalhava numa multinacional que era imensa, que era a HAL, e fui para um escritório que também era grande e não tinha contato com startup, ainda mais no mercado de energia. Aí quando eu fui para startup, além de entender o que era Legal Tech, né, que são soluções, né, com tecnologia para jurídico, eu comecei a entender o que é esse mercado de empreendedorismo, comecei a olhar um outro viés. Na startup é muito forte essas discussões de venture capital, de investimento, de mercado como um todo, e várias outros jargões também, que o mercado de startup é muito forte nisso, assim, é muito americanizado também. Então, assim, no começo foi muito na prática, entender. Eu tive a sorte, quando eu trabalhava na Lynch, a gente ficava no cubo do Itaú com a WeWork. Então era espaço que era um coworking cheio de startups começando, ou enfim, um pouco mais maduras, assim. E era um hub de inovação muito forte. Tinha várias empresas grandes que eram mantenedoras dos andares. Então tinha um andar que era da empresa X, outro era da empresa Y. E iam pessoas de inovação dessas grandes empresas conversar com as startups que estavam nesse hub ali do Cubo. Então isso tudo foi muito legal. Para mim foi uma chuva de realidade, assim, completamente diferente com o que eu estava acostumado. E foi a partir desse momento que eu falei, legal, eu acho que meu caminho é mais para isso, de empreendedorismo, eventualmente com Legal Tech, pensar em inovação, pensar em soluções. Foi a partir daí que eu comecei a ter muito forte para mim que eu não ia seguir uma carreira tradicional no direito. Conhecendo essas soluções, conversando, na época a startup olhava muito para jurídico interno, não tanto para escritório. E assim, o contato que eu tinha, a gente conversava com os clientes, entendia a realidade, as dores que eles tinham, tentava padronizar ou tentava desenhar fluxos para as dores dos clientes. Era um processo meio de consultivo ali, de consultoria. Sim. Só que com tecnologia, né? Para colocar isso dentro da ferramenta. O meu cargo lá, o primeiro, né? Eu tive 2. O primeiro era de engenheiro jurídico. Então, assim, eu não fazia a mínima ideia que era isso, assim. Eu falei, meu... É diferente, né? hoje em dia, assim, acho que não tem tanta mais empresa que fica colocando o nome de engenheiro jurídico. Eu sei que algumas legal techs no Brasil usam ainda. Mas é isso, né? Para você ter esse olhar mais analítico também de processos internos para colocar dentro de um sistema. O trabalho é entender toda a operação, entender todas as dificuldades e desenhar uma ferramenta, desenhar um processo. É isso. E traduzir isso para dentro da ferramenta da startup, por exemplo. E o que é mais utilizável hoje? Qual que é a maior dificuldade? A dificuldade de... É o que evoluiu. Na verdade, o que evoluiu das dificuldades que tinha antigamente com a evolução que a gente teve, de digitalização, enfim. O que você acha que mais mudou nessa questão de necessidade? Assim, hoje eu acho que é muito mais fácil das legal techs conseguirem conversar com os jurídicos internos e com os escritórios.
vem no mercado, houve muito um trabalho de awareness mesmo, né? De compartilhar conhecimento, do mercado estar um pouco mais na mesma página de tecnologia e inovação. Porque antes, quando as legal techs começaram a bombar mais no Brasil, que foi 2017, 18, 19, era nessa época, a grande dificuldade das legal techs não era só vender, era contar que ela existia, para que ela servia, provar o valor, aonde queria chegar, para um advogado que muitas vezes estava focado em olhar o processo, os fornecedores tradicionais de um departamento jurídico é escritório de advocacia, não conseguia né? enxergar o ganho. Não enxergava. E era uma coisa muito distante. Ah, tá, mas automatizar pra quê? Assim, que é o Se eu objetivo? tenho 30 pessoas aqui fazendo, apertando o botão. É isso. E aí fica assim. Então, assim, eu acho que o grande avanço, na verdade, não foi nem só de ferramenta, né, de tecnologia mesmo, mas mais de cultura, das pessoas entenderem mais para que isso serve. E a demanda começa a crescer muito, né? O mercado hoje de legal techs no Brasil é bastante aquecido, e de prestadores alternativos também, né? De serviços pro jurídico. Mas acho que na época isso era o principal desafio. E aí Era foi um onde grande você desafio. se achou, porque você comentou aqui que você sabia que você tinha algo que te atraía para a questão do corporativo, É isso. mas você não sabia o que era, ali você se achou. Ali eu me achei. Porque eu falei, bom, esse é o caminho. Eu fiquei engenheiro jurídico lá, fiquei um tempo nessa posição. E na época eu tinha muita curiosidade de entender como é que era o lado comercial. Falei, eu já tô saindo do direito mesmo, assim, tipo, eu sou engenheiro jurídico virei numa legal engenheiro, tech, tipo, sabia que era isso até, sei lá, quanto tempo atrás. Eu falei, eu preciso experimentar esse lado comercial. Eu achava muito interessante, assim, a frente comercial de uma startup. As conversas que tinham, fazer pitch de vendas, a tentar mapear as dores, conectar tudo isso, fazer uma estratégia de go-to-market, né, de outbound para ir vender para o mercado. Conversar com muita gente de mercado, eu sempre gostei muito de conectar com outras pessoas, entender as dores. Acho que por isso que mais para frente eu acabei indo para a comunidade, né, acho que tá meio relacionado ali. Mas assim, e eu fui para a área comercial, eu fiz essa transição. Eu saí da área de operações, que chamava, na época era uma área de operações, que dentro tinha os engenheiros jurídicos, e eu fui para a área comercial. E, putz, lá eu vi um outro mercado, assim, eu comecei a ver não só os clientes que estavam com a gente para mapear as dores deles, mas para assim entender onde o mercado estava. E o que o mercado estava pedindo, isso que eu estava falando de cultura. A gente falava muito com diretoria jurídica, eventualmente com CFO, muitas estruturas jurídicas, né, reportam para finanças. E foi muito legal, assim, foi um momento de descobrir o mercado, olhar para uma área comercial muito forte, que eu não tinha esse contato, assim. E eu fui muito feliz, assim, na área comercial, foi muito legal. Só que chegou um momento que eu comecei a me desconectar, assim, porque eu tava tão conectado com o comercial em si, só vendendo, né, fazendo essas prospecções, só focando nisso, que eu comecei a sentir falta do jurídico lá atrás, assim. Eu falei, putz, eu acho que se eu for pra esse caminho, e um colega meu lá na época, ele tinha saído, ele tava indo virar vendedor mesmo numa empresa tradicional, nada a ver com o jurídico. Aí eu falei, eu não quero sair do mercado jurídico, eu vejo muito valor, eu vejo que é um mercado que tá crescendo muito, mas eu quero continuar, eu quero estar mais próximo da realidade jurídica mesmo, não só vendendo e conversando, eu quero fazer projetos que eu seja o responsável, que eu implemente, que eu, né, consiga liderar isso. Foi quando surgiu quando eu comecei nessa época, além de conversar com o diretor jurídico, CFO e assim por diante, eu conversava também com algumas áreas muito boas dentro de empresa, que eram áreas que chamavam na época eficiência jurídica, que se chamava de back-office jurídico, de um milhão de nomes diferentes, e algumas áreas também chamavam de legal ops. Aí eu falei, a galera de jurídico interno, que manja muito dessa parte de startups, de legal tech, de solução, por que eu não vou para isso, né? Esse mercado de legal ops. O que eu preciso, além do que eu tenho hoje, para poder ter uma cadeira de legal ops numa empresa? E nessa época eu fiquei pensando, eu falei, tá, será que eu tô preparado para ser legal ops? O que é legal ops? Porque não tinha muitas referências de legal ops no mercado. Isso era 2020, começo de 2020 que eu comecei a refletir sobre isso.
Aí tinha, né, o Paulo Silva lá no Mercado Livre, na época que ele estava no Mercado Livre, a Vanessa que estava na Suzano, tinha gente na Johnson Johnson, tinha já uma estrutura muito pequena no nosso mercado, uma amostragem de profissionais de Legal Ops muito pequena. Mas eu falei, putz, eu acho que esse é o caminho, acho que é Legal Ops ali que eu vou me interessar mais. Eu tava na dúvida na época, eu falei, putz, será que só ter trabalhado em uma Legal Tech é o suficiente para eu ser Legal Ops? Será que eu não preciso ir para mais outra Legal Tech, entender outras coisas? Só que a vida não é assim, a gente não planeja tudo. E aí surgiu um convite da Gympass, na época ela era Gympass, para criar uma área de Legal Ops com eles. Aí eu fui. Aceitou o desafio. Aceitei. E era nada mais que você já estava habituado. Era. E aí, assim, a Gympass tinha uma dor, eu trabalhava numa Legal Tech de contratos, essencialmente, gestão, automação, tecnologia, e na Gympass a dor principal, assim, era contratos também. Eles queriam criar dentro de casa todo um fluxo de contratos, era o que eu tava fazendo, só que eu ia ter a oportunidade não só de vender e falar que dá certo pro mercado, mas de fato fazer, né, ser responsável, E na época foi meio que um desafio pessoal também. Além de eu gostar muito desse pessoal que eu conversava de eficiência, Legal Ops, enfim. Eu falei, putz, será que eu consigo implementar também? Será que eu consigo fazer isso que eu tô vendendo? Porque eu sei fazer enquanto prestador de serviço. Mas estando dentro de casa, implementando alguma coisa, é muito diferente. Sim. Porque você tem que mapear a dor, você tem que conversar com 1 milhão de pessoas diferentes dentro da empresa, alinhar um projeto, mapear as dores, encontrar uma ferramenta no mercado, daí depois você encontra a ferramenta, você tem que implementar, eventualmente migrar um sistema, aí você tem que fazer treinamento, depois que o projeto acaba, você tem que fazer todo o acompanhamento do sucesso do projeto. Então não é algo que você chega pontualmente, resolve ali, acompanha mais ou menos, né, um hypercare ali, uma operação assistida e acabou. É um negócio que dura para sempre, assim, não acaba. Você fez um projeto na empresa, ele vai estar ali. E ele se atualiza, né? Ele Se também, atualiza. cada dia é um desafio novo, de tempo em tempo muda muitas vezes integrantes ou até a forma da empresa, né, trabalhar, e você também tem que ir atualizando todo esse processo, né? É isso. E assim, e aí depois eu fui vendo que essa é a minha realidade, né? Entrando lá na Gympass, olhei muito forte para essa parte de contratos, foi meu foco exclusivo, acho que durante um ano e meio ali, para mapear todos os fluxos de contrato. Tinha implementado um sistema na época que deu errado, daí eu tive que substituir o sistema, montar squads dentro do time de tecnologia que atendia só o jurídico. Então chegou uma época que a gente tinha 4, 5 desenvolvedores dedicados para o jurídico, que trabalhavam. Eles eram headcount, né, do time de tecnologia, mas trabalhavam exclusivamente para o jurídico. Então a gente trabalhava diariamente com vários desenvolvedores. Uma época a gente conseguiu 3 ou 4 UX designers para ajudar a mapear fluxos, entender as dores dos advogados de uma outra perspectiva, sem tanto viés que eu já tinha, que eu já conhecia a operação, né? E fora que o UX designer faz o trabalho muito bem, assim, impressionante. Então, e hoje eu tô vendo isso, assim, vários projetos que eu fiz quando eu entrei na Gympass, eu tô há 4 anos ali, um pouco mais de 4 anos. Agora tem vários projetos que eu fiz lá atrás, há 3 anos e meio, que agora o projeto tá dando errado, né? O que a gente fez de solução no passado, como assim, a Gympass tem 11, 12 anos, uma empresa nova, eu tô há 4 lá, tô 1/3 do tempo na empresa. 3 anos para uma startup, que ainda é uma startup, é muito tempo. Então tem várias coisas que a gente fez no passado, de fluxo de contrato, pensar em aprovações, em uma série de coisas no sistema, que hoje não casa mais, assim, com a realidade. Fazia sentido, hoje não faz mais. Então, de repente, o desafio maior tá na manutenção mesmo, nesse acompanhamento e não relaxar. É isso. Fiz e já foi. E acabou. Não acabou, assim, porque assim, numa empresa sempre entram pessoas novas, você sempre tem que treinar o time, fazer a manutenção de uma cultura para usar um sistema é muito difícil. E você tem que ter o apoio, o comprometimento de várias áreas da empresa. Chegou uma época, né, que a gente estava implementando alguns projetos lá dentro de contratos para o time comercial. O projeto foi um fiasco, assim, foi um fracasso, porque os vendedores não estavam comprometidos com o que a gente, enquanto jurídico, queria fazer, de automação, para ele gerar contratos sem o jurídico, ele trocar cláusulas do contrato sem o jurídico. Ele não estava com esse commitment. Só que a gente tinha alguns vendedores que
adoravam isso e viam muito valor. Ele adorava não precisar de alguém. Sim. Isso agilizava muito o processo dele, né? Até de Isso. venda dele, né? Total, assim, o nosso Sim. objetivo um dos nossos principais objetivos era diminuir o ciclo de vendas. Porque quanto menos SLAs, né? Quanto menos stakeholders no processo comercial, mais rápido é. Todo mundo quer diminuir o ciclo de E venda. dá uma autonomia, né? Total. É. Isso garante a governança, isso garante uma série de questões ali. E aí o que a gente fez, por exemplo, nessa manutenção, que é um desafio, por exemplo, que você tem quando você está dentro de casa fazendo um trabalho de legal ops, por exemplo, a gente teve que desenhar todo um trabalho, uma equipe ali de... Putz, eu não lembro, acho que a gente usou o nome de embaixador ou champions, eu não sei, a gente usou algum nome bonito lá na época, que a gente pegou um vendedor de cada área de negócio, de cada país também, para ser o embaixador da cultura de inovação em contratos dentro da sua área. Porque geralmente um vendedor, ele ouve muito mais outro vendedor do que ele vai ouvir o jurídico. Sim, Ele fala, pô, esse cara sim. sabe, ele tá vendendo mais rápido, ele tá Sim. evoluindo, ele tá conseguindo fechar mais rápido as Sim. negociações. E isso acabou rolando muito legal, assim, porque a gente meio que delegou, não completamente, né, mas foi uma delegação assistida ali, esse trabalho de aculturamento dos times, que não ficava só com o jurídico. Uma coisa é o Guilherme de legal falando, outra coisa é a vendedora, o vendedor que ele trabalha com isso e ele tá falando que resolve, tá falando que funciona. Então, eles mesmos acabando meio que se treinando sobre novas soluções, processos. Isso mudou o jogo pra gente. Virou totalmente. O Gui, e eu acho que um ponto importante, Paty, que eu acho que é legal, assim, uma definição, até para quem está ouvindo e às vezes até acompanhando pela primeira vez, né? Falando o que seria o Legal Ops, né? O que é essa nova modalidade? Será que eu me Sim. encaixo? Será que eu tô dentro? Será que eu posso participar ou não? Uma definição técnica, Gui, sobre Legal Ops. Técnica e mais tranquila, É, mais fácil de entender. É possível uma conclusão dessa ou apontar os caminhos que consiga definir essa situação? Boa. Assim, acho que a melhor definição que eu ouvi sobre o que é Legal Ops é a maneira que você consegue facilitar o direito para dentro de uma empresa. Ótimo. Eu falei, putz, faz muito sentido, né? Porque o Legal total. Ops, no final, a gente sempre fala, né, daquele triângulo lá, daquele Harold Leavitt, né? Que é pessoas, né? processos, tecnologia. Só que isso, quando você fala para uma pessoa de fora, não vai fazer a mínima ideia do que isso significa, Sim. né? E pessoas, processos, tecnologia não é Legal Ops, é operações no geral, é estratégia, não tem a ver só com Legal Ops. Então, assim, é a maneira que você consegue facilitar o direito para dentro da organização. E como que isso funciona? Você começa a definir processos comerciais para o jurídico, basicamente, para buscar mais eficiência e mais eficácia. Porque muitas coisas dentro de organizações jurídicas são feitas do jeito que elas são feitas porque alguém fez isso, não teve uma estratégia, não teve uma metodologia por trás, não teve um raciocínio, um estudo de eficiência, não teve um checklist, né, para ver se está sendo eficiente o processo ou não. É feito porque putz, o trabalho principal do advogado é advogar, não é ficar criando toda a operação, Sim, todos sim. esses pensamentos. Então, assim, o Legal Ops ele acaba ajudando a dar um viés mais, acho que um pouco mais consciente também da organização para dentro do direito. Então, olhar essa parte mais de negócio no final das contas. E na Gympass, teve alguma implementação significativa além de contratos em alguma outra área que trouxe bastante resultado? Sim. A gente teve projeto de contencioso também. Acho que todo Legal Ops acaba tendo que passar por contencioso, é inevitável. Acho que é o que mais pede, de repente, Putz, né? no Brasil sim, é impressionante. Porque lá fora, você vai lá nos Estados Unidos, não tem tanto essa demanda de contencioso que nem a gente tem aqui. Assim, o olhar que a gente tem, a atenção que a gente tem de contencioso é muito diferente. Sim. E aqui é muito valorizado. Muitas áreas de Legal Ops hoje no Brasil, elas estão dentro da área maior de contencioso, dentro do jurídico. Enfim, depende do que funciona para cada operação. Idealmente, geralmente o Legal Ops ele tá junto com a diretoria do jurídico. Ele não tá acoplado em nenhuma outra área. Ele é uma área por si só que ajuda a ter uma visão mais cross. Ele acaba olhando várias outras áreas. Então ele ajuda a conectar o contencioso bem com a área de contratos, o trabalhista com a área, eventualmente, de demandas de RH, ou, enfim. Então, mas enfim, tem muita organização que tem isso. Então, lá na Gympass foi assim. A gente teve muito essa parte de contencioso na época, apesar do nosso volume não ser alto.
ainda é relevante, análise com financeiro também, toda essa esteira. Uma parte muito legal, que inclusive está na mandala do Clock, que é de gestão do conhecimento, aquele knowledge management que eles colocam. Isso para a gente foi um dos pontos principais, porque nenhum jurídico, acho que é muito forte, né? Mas assim, grande parte dos jurídicos não conseguem ter uma estrutura de advogados imensa dentro da empresa. Assim, acho que dá para contar na mão, assim, quantos jurídicos tem mais de 100 advogados, por exemplo, no Brasil. Assim. O que eu conheço, acho que são 4 ou 5 jurídicos internos que tem mais de 100 advogados. E daí acaba decidindo não delegar tanto para escritório, terceiriza e acaba absorvendo. Isso cada vez menos tem ficado comum, né? Headcount para jurídico geralmente não é algo que as empresas gostam de ter tanto assim, né? Mas esse processo, né, de knowledge management, de gestão do conhecimento, foi muito forte pra gente, porque o nosso jurídico é enxuto lá dentro da organização, a gente não tem a ideia de ter um jurídico imenso. Qualquer startup para escalar, para vender e alavancar, né, toda essa parte comercial e não tanto a operacional, precisa ter essas áreas de ops mais fortes. E também precisa ter fluxos meio que self-service, que as pessoas elas consigam se auto-atender sem precisar ficar acionando um advogado, sem ficar acionando uma pessoa de finanças. Então, uma coisa que a gente fez muito forte foi isso de compartilhar conhecimento sem ter a figura de um advogado realmente compartilhando. Então a gente cria toda essa metodologia de intranet muito forte, assim. Isso é algo super tradicional em escritório, empresa, é muito comum que tenha essa parte de intranet. Só que pra gente foi um processo muito chave, assim, porque a gente não podia se dar ao luxo do advogado ter que ficar respondendo todo mundo da empresa quando algo era solicitado. Então toda a metodologia de entender como o nosso cliente ele precisava das informações, como ele enxergava isso, qual que era o acesso, como é a manutenção de uma intranet, que é algo bem mais desafiador do que as pessoas imaginam. Né? O perigo de você falar, o advogado não vai te mandar o documento, pega no site. Só que se o site está desatualizado, ele pegou o negócio de 2021, já era tudo. Acabou, né? Sim. Não tem o que fazer. Então, assim, esse foi um projeto muito legal pra gente. E fora vários outros programas, né? Programas da empresa que a gente vai entrando, que o jurídico, o Legal Ops especialmente, né? Mas o jurídico como um todo acaba atuando muito como um parceiro de várias outras frentes. Então, muito do time de tecnologia, do produto, com outras áreas. Então, assim, ele vai crescendo muito além disso. Então, do jurídico para o jurídico, assim, são esses principais projetos. Mas de resto da empresa, assim, tem bastante história. E sendo uma área nova, porque está relativamente ainda nova dentro de empresa, né? Você acha que a curto prazo vai crescer, as empresas vão sentir essa necessidade de ter essa figura de Legal Ops dentro da empresa? Sim. Eu vejo crescendo muito, assim, desde que eu comecei com Legal Ops, né, com esse título, Legal Ops e tudo mais, ou seja, de 2020 para cá, 4, 5 anos ali, já tem crescido muito. Várias empresas começaram a ter essa área de Legal Ops e muito que eu vejo, assim, tem empresa que decide investir, contrata uma pessoa para liderar e já vai sair contratando mais gente para criar um time de Legal Ops, robustez, começa a querer olhar para dados, porque o jurídico cada vez mais é cobrado por inteligência, né, comercial, olhar para dados, olhar para o negócio. Isso já tem acontecido, tanto para jurídico interno quanto para escritório, eu vejo isso muito acontecendo. Ano passado a gente fez quando a Clock Brasil ainda era a CLOB, a comunidade de Legal Ops, a gente fez a CLOB Tour, então a gente foi para 9 cidades diferentes em 8 estados. A gente fez vários eventos, acho que ano passado a gente fez 18 eventos em 1 milhão de lugares. E a gente foi vendo que cada lugar que a gente passava, a gente foi para Salvador, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, a gente foi para um monte de Campinas, foi para um monte de lugar. E a gente via que as discussões de Legal Ops começavam a ficar mais fortes na cidade, um ponto que independia da CLOB fazer um evento lá, de ter uma discussão. Várias cidades começaram a ter grupos de Legal Ops da própria cidade. Que legal. Isso começou a fomentar o mercado. Eu sei que, por exemplo, o pessoal de Floripa, por exemplo, a gente fez um evento lá no dia 12 de dezembro de 23. Eu sei porque eu fui lá e foi a última CLOB Tour que a gente fez. Mas assim, foi muito legal. E teve algumas advogadas, né, que elas fizeram um grupo de Legal Ops de Floripa.
elas começaram a discutir, começaram a conversar, elas se encontram até hoje, se conectam e as posições dentro das empresas começam a surgir em escritório, começam a contratar mais legal ops. Então essa é uma demanda que Legal. tá surgindo, vai crescer. Uhum. A gente ainda tá numa bolha muito pequena e essa Sim. perspectiva que a gente tem de legal ops, no final das contas, é muito nichado ainda, Sim, né? A sim. advocacia como um todo não tem esse olhar ainda para legal ops. Eu acho que é um trabalho muito de comunidade, de construção, disso daqui que a gente está fazendo também, do que qualquer outra coisa. Então, tá crescendo e eu vejo muita empresa, né, voltando, ou que contrata já, quer contratar um time, quer um pessoal focado. E tem muita empresa também que tem um advogado, uma advogada que está insatisfeito de como as coisas são, não tá tão feliz ali, sabe que isso. a operação pode ser muito melhor. E essa pessoa que é advogada do time começa a olhar para a ops. E aí começa a dividir o chapéu. Isso acontece em várias empresas, assim, é muito comum. E aí a área de legal ops começa como um part-time ali, né? Um side job ali do próprio advogado que tá lá. Começa a estruturar um legal ops, até o momento que a diretoria jurídica fala, gente, assim, você vai agregar muito mais valor aqui fazendo essa parte de ops. Do que o jurídico propriamente dito, né? É. Acho que isso é legal, Gui. Eu acho que, pelo que a gente escuta, né, e acompanha muitas pessoas, até dentro do próprio direito, têm se encontrado. Acho que é legal você falar do CLOC, falar da associação que existe, onde estão todos reunidos, né, onde está trazendo esses novos operadores e falar sobre a própria Mandala, né? Sobre essa diversificação que as pessoas estão se encontrando. Às vezes estavam até descontentes com o próprio, né? Ah, não sou advogado de contencioso, pô, também a parte consultiva não me atrai, mas ele começa a ter uma nova perspectiva e uma nova visão de que ele pode agregar muito mais, às vezes acompanhando o que conta a Mandala, o que fala a Mandala, né? Acho que é legal falar um pouquinho sobre isso também. É verdade, é verdade. E é engraçado, assim, no Brasil a gente tem muito essa presença, essa figura do advogado fazendo legal ops e pessoas que estão fazendo legal ops, que não sabe que chama legal ops, tá fazendo alguma outra coisa no trabalho, fala, meu, eu sei que tem 20% aqui do meu trabalho que eu faço hoje em dia que eu gosto muito. O resto eu faço. E aí a pessoa não sabe que esses 20% muitas vezes é uma das competências da Mandala do CLOC, né? Que daí a gente já fala também. Então, assim, as pessoas terem conhecimento que existe essa carreira, existe esse modelo de gestão, existe esse olhar para dentro das organizações, transforma a carreira no final do dia. Porque a pessoa, às vezes ela fez direito, ela gosta do direito, gosta do mercado, não gosta tanto do trabalho do que ela faz, a atribuição, ela gosta da dinâmica de um departamento jurídico, de um escritório, só que ela não sabe o nome, então ela não vai conseguir se aproximar de outras pessoas que também estão fazendo a mesma coisa, não vai conseguir debater isso. Então, assim, no Brasil a gente tem muito forte isso, né, do advogado virando legal ops. Em outros países a gente vê as maiores referências dos Estados Unidos, que a gente tem de CLOC e tudo mais, de legal ops, eles não são advogados. A galera ou fez engenharia, administração, outras áreas. Entendeu no mercado jurídico, porque ou entrou num escritório, ou entrou numa empresa, que começou a ter esse contato. Mas, originalmente, grande parte das grandes referências que tem no mercado não fizeram direito, assim. Então, assim, acho que essa é uma das importâncias também, né, da gente ter o CLOC, ter comunidades de legal ops, seja CLOC, seja qualquer outra comunidade que ajude nesse sentido, que você começa a guiar. Então, assim, o CLOC ele tem a mandala das 12 competências, né? E é engraçado, uma curiosidade também para quem tá acompanhando a gente, que só quem chama de mandala é o Brasil. Acho que foi o Paulo Silva e a Van que criaram esse termo lá atrás. A gente tava conversando disso lá pela hora. E ficou, assim. Então, e nos Estados Unidos, o nome formal é Core 12, né? O Core 12, assim. E lá eles não chamam de mandala, para apelidar eles chamam de wheel, que é roda em inglês, porque a primeira versão eram várias rodas, enfim, era um negócio horroroso. Hoje em dia é bem mais legal, assim. Mas então tem essa mandala, né, essas 12 competências, 12, no inglês também nem chama de competência, chama de áreas funcionais. Mas é uma mandala com 12 competências de legal ops, que ele, na verdade, não está olhando tanto para o jurídico. As 12 competências que ele coloca, que o CLOC sugere que um profissional de legal ops, uma área, pode atacar, são coisas de negócio, na verdade. Então, assim, tem uma competência que é Business Intelligence, inteligência comercial, inteligência de negócios, né, voltado para dados.
tem outra que é tecnologia, que é super genérico, gestão de projetos, gestão de fornecedores, gestão financeira, otimização e saúde da organização. Então são coisas, no final, que não estão relacionadas com direito. Ele acaba encaixando com o Legal Ops, desse viés que o Legal Ops ele não olha só para jurídico, ele olha para esses processos comerciais no jurídico, né, de negócio, e acaba guiando, né, esse profissional que começa a entrar nessa área, para não necessariamente ter que saber essas 12 competências, ser o melhor nas 12 competências, mas pelo menos ter um norte. Um norte, é uma referência, né? É isso. De se encontrar dentro daquelas opções. E é muito legal, porque essa tem sido algumas experiências recorrentes, né? Que a gente acaba ouvindo, e é o que você disse também. Muitas vezes a pessoa já desenvolvia, já tinha aquela atividade, e ela não sabia, né? Acho que, por exemplo, até dando como exemplo, né, Gui, a controladoria dentro dos escritórios de advocacia é um grande exemplo, que é um dos maiores exemplos que é utilizado, né? Mas é um grande exemplo, muitas vezes, aquela organização, os procedimentos, o controle dos prazos, a tecnologia aplicada àquele procedimento, né? E a pessoa que está ali organizando, gerindo toda aquela situação. Muitos escritórios têm isso de uma forma muito forte, muito, né, muito latente, e quem está ali muitas vezes nem sabe que tá já exercendo essa modalidade, né? Então eu acho que isso é muito legal. E também acho que era importante a gente falar que dentro do LegalOps também veio alguns livros, né? Algumas obras em coautoria, né? Se você quiser falar do pessoal que também junto com você na coautoria, mas tem alguns livros que são referência nesse tema, nesse assunto, né? Total. Assim, eu entrei nessa parte de livros também por causa do Paulo Samico, que é um baita parceiro meu, ele lidera a ICC Brasil, que é a Associação para Advogados in-house, né, dentro de empresas. E assim, o Samico em 2022, ele lançou, junto com algumas outras pessoas, uma obra coletiva. Eu fui um dos autores, inclusive. Eu conheci o Samico por causa dessa obra, aliás. Ele veio atrás de mim no LinkedIn. E aí a gente começou a se conectar. Hoje em dia, a gente se dá muito bem, assim. É muito legal a parceria que a gente tem. Mas ele lançou em 2022, com vários outros autores, o livro que chama Departamento Jurídico 4.0 e Legal Operations. Então, ele já... Foi o primeiro livro, né, que falava sobre Legal Operations aqui no Brasil. Então, assim, isso foi muito forte. Ele já tinha feito uma parceria com a Saraiva Jur na época. E foi um baita prazer. Ele fez a parte do Departamento Jurídico 4.0, ele chamou várias pessoas que estavam no Departamento Jurídico. E o Legal Operations, eles fizeram 12 artigos e cada um era sobre uma competência da Mandala. E eu escrevi sobre BI no final. Então, assim, foi super legal. E aí a gente começou a se dar bem, começamos a escrever alguns artigos juntos, para Jota, para alguns outros portais. E veio a ideia, a gente pensou em fazer um livro só de Legal Operations, sem necessariamente envolver departamento jurídico, e Legal Ops não é só departamento jurídico, né? Eu tenho esse viés muito forte, porque eu tô num departamento jurídico, mas a gente lançou o livro, que também é uma obra coletiva, com muita gente legal, que é o Legal Operations Como Começar. Antes era um nome, assim, a gente tinha criado um subtítulo, o Como Começar, na verdade, era Legal Operations rumo a uma gestão jurídica eficiente. Era um título imenso, assim. E a gente falou, ninguém vai procurar no Google, né? Como eu tenho uma jornada rumo à gestão jurídica, ninguém vai procurar isso. A gente falou, o que as pessoas estão procurando? Qual que é a dúvida do mercado? Como começar com o Legal Ops? Aí virou, né? O Legal Ops Como Começar. E foi um livro super legal, assim, putz, em um mês vendeu mais de 1.000 cópias, foi um negócio muito legal. A Saraiva ficou... Porque foi uma aposta, né? Um livro só de Legal Ops, não tinha um só dedicado de Legal Ops aqui no Brasil. E deu super certo. E a gente lançou em agosto de 23. E esse ano, em 2023, a gente fez 2 livros. A gente fez esse, e a gente fez outro também, uma obra coletiva, que chama Criatividade e Comportamento, Inovação e Processo. Falando sobre transformação jurídica, trazendo cases reais de escritórios com empresas, com legal techs, enfim. Foi um livro de cases muito interessante. Então, um era Legal Ops para resolver essa questão, para ajudar a resolver essa questão de Legal Ops, e outro era mais geral, criatividade, inovação, que são temas que acabam perpassando, assim. A gente viu que todo mundo falava de inovação, mas nem tanta gente fala de criatividade no nosso meio, né? Que a galera acha que criatividade você vai pintar um quadro, Sim, vai, sei lá, cantar uma obra música. de arte. A galera tem um conceito errado de criatividade. Se você exercitar e ter uma
uma mente criativa em outro rumo. Assim. Sim. Então a gente lançou esse livro e em 2024, em setembro, a gente lançou a continuação daquele de 2022 do Paulo Samico, que era o Departamento Jurídico 4.0. Agora a gente chama de Jurídico 5.0, a gente fez essa transformação, e Operações Exponenciais, que a gente traz o conceito muito forte de mercado, que é do livro Organizações Exponenciais. E a gente trouxe o autor do Organizações Exponenciais para prefaciar a obra, foi algo super legal. E a gente fala, legal, qual que é o próximo passo de Legal Ops no mercado, né? Para onde que as organizações estão indo? A gente traz temas de AI, traz temas de experiência do usuário, como que qual que é a perspectiva do cliente interno do jurídico quando ele vai acionar o jurídico. E, geralmente ele acha que vai ter uma boa experiência quando ele fala com um advogado, ele acha que vai ser rápido, ele acha que vai resolver o problema dele. Ou vai vir mais burocracia, vai vir mais perguntas e vai ficar mais difícil ainda de resolver. E ele fica sempre nessa faca, assim. Então, esse livro foi para ajudar nesse sentido. E a gente traz esse conceito de 5.0, que é para olhar para a humanização. A gente tem falado muito de AI, de tecnologia. E as pessoas acabam ficando meio que perdidas. Falam, legal, tá, mas o que eu vou fazer com tanta tecnologia? Como que eu implemento? Eu vou implementar porque o mercado está fazendo e eu acho que é relevante, eu não quero ficar de fora. Eu vou implementar por quê, né? Como é que funciona? Sim. E a partir do momento que a gente coloca o ser humano no centro, a figura do advogado também no centro, ajuda a trazer um protagonismo para a pessoa que está implementando. Que dor que você está tentando resolver? Não adianta só você contratar tecnologia, né? Como a gente fala de indústria 4.0, que é muito voltado para automação, essas legal techs. Se a pessoa dentro de casa ela não sabe para que ela está resolvendo o problema, ela só está contratando uma solução tecnológica para falar que contratou, para colocar na avaliação de final do ano, putz, eu inovei. Assim, a pessoa não resolveu um problema no final das contas. Sim. Então a gente trazer o ser humano junto com a tecnologia, esse é o principal passo assim, que a gente acaba dando para essa indústria, né? De a conscientização, né? É isso. Que faz todo sentido, né? Sim. É isso. Que legal, que legal. E Gui, antes da gente terminar, acho que seria importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Guilherme na parte pessoal. Algum hobby, o que o Guilherme gosta de fazer nos finais de semana ou nos momentos vagos? Tem alguma preferência, algo que você poderia compartilhar com a gente? Tenho, pô. Eu amo música. Tenho vários instrumentos em casa, não toco bem nenhum. Assim, quando eu falo que eu tenho um monte de instrumento, a galera fala, nossa, toca muito. Não. Eu gosto muito de música, assim, é que grande parte do meu dia eu acabo passando em reunião, né? Mas quando eu não tô em reunião, eu tô focado em projeto e tudo mais. Eu escuto muita música, isso me ajuda muito, eu gosto muito, sempre estar cercado com isso, né? A casa nunca tá. Às vezes é um embate com a minha esposa, né? Mas a casa nunca tá em silêncio, sempre tem alguma coisa tocando, um instrumento tocando. Sempre que eu posso, eu vou em show também. Eu me conecto muito com isso, assim. Falando de forma pessoal também, esse ano de 2024, que passou agora, eu casei lá em Las Vegas. Ai, que legal. Foi super legal. E a gente saiu do casamento, foi comemorar, enfim, fez algumas coisas. E a gente casou à tarde. À noite a gente tava num show do Rolling Stones, assim, pra comemorar, começar a lua de mel. Depois a gente foi pra Califórnia. Foi um negócio maravilhoso. Então sempre tá conectado, assim, com os principais momentos da minha vida. Uma boa música, assim. E é isso, assim, eu vivo com a minha esposa, a Bia, com o meu cachorro Dante. A gente mora muito feliz, assim. E acho que é isso, a música acaba perpassando várias coisas, assim, seja... Nos momentos especiais, né? Eu adoro, assim, me conecto muito, assim, não é algo que eu deixo... Inclusive, até às vezes, eventualmente, quando eu preciso focar de verdade, eu preciso até repensar, eu preciso até colocar música que eu não conheço, porque senão eu fico traído ali. Acaba se envolvendo e cantando junto. Mas é isso, assim, eu adoro. Pra mim é parte da minha vida. Que legal. E eu acho que antes também de a gente terminar, quem quiser conhecer mais, quiser conhecer o Clock, quiser falar mais sobre conhecer o Legal Ops, legal. Tem um endereço no LinkedIn, o que você poderia deixar pro pessoal, quem quiser procurar e conhecer um pouco mais? Pô, maravilha. A gente tem as redes sociais, tem LinkedIn, tem Instagram também, Clock Brasil. O Clock é CLOC, tá na minha camiseta, eu vim até vestido hoje, né, com a camiseta do Clock. E a gente tem um site também, que é o legaloperations.com.br.
A gente conseguiu pegar esse domínio bem cedo, aliás. Legal. O LegalOps a gente não conseguiu, a gente tava negociando com uma pessoa, mas ela não quis ceder. Mas. E lá dentro do nosso site tem todas as redes sociais, tem todos os grupos do WhatsApp, então, apesar do Clock ser uma comunidade barra associação e tudo mais, a gente tem como um dos principais objetivos, na verdade, gerar mais conhecimento sobre LegalOps e criar de verdade uma comunidade. Então, para quem não quer se aprofundar tanto, que está começando, quer começar a conhecer outras pessoas, outras áreas que já estão fazendo LegalOps, então entra no nosso site, legaloperations.com.br, lá tem todos os links do WhatsApp, é tudo gratuito, para participar de eventos, esses debates também, não tem que pagar absolutamente nada, mas quem quiser se aprofundar mais, se conectar com uma comunidade internacional, ter a possibilidade de participar eventualmente de um programa de mentoria, ter acesso a vários conteúdos do mundo inteiro, aí a gente tem a possibilidade de ser membro também. Então a pessoa consegue virar membro do Clock. A gente conseguiu. O brasileiro é maravilhoso, né? A gente conseguiu 50% de desconto também. Só pro Brasil, só o Brasil tem desconto. A gente chorou muito na negociação. Então, assim, a gente tem um desconto pro Brasil. A gente sabe que o dólar tá cada vez mais alto, né, em relação à nossa moeda. Então a gente conseguiu esse desconto para ajudar as pessoas também. Então é isso, na verdade. Eu acho que procurando a gente nas redes sociais, se conectando no WhatsApp, nos grupos, em eventos que a gente participa, é um belo caminho. Que legal. De adquirir mais conhecimento. É isso. Que legal, que legal. Muito bom. Tá vendo? Super bate-papo. Uma super aula sobre LegalOps, adorei. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, antes da gente encerrar, agradecer ao Guilherme, obrigado pelo seu tempo, que eu sei que a correria é grande, e obrigado por estar aqui com a gente, foi muito legal. E espero que também tenha servido aí para muita gente que queira conhecer mais sobre LegalOps, que queira até mesmo conhecer, aprofundar, às vezes repensar, Sim, né, sim. o novo rumo profissional, entender que existe outras ferramentas e outros meios de poder ajudar em muito o departamento jurídico, seja escritório, seja departamento jurídico interno, enfim, aquilo que você hoje está inserido, né? Então, obrigado, Gui, valeu, obrigado mesmo pela sua presença. Pô, eu que agradeço, fiquei super feliz, adorei o bate-papo, conectar com vocês, sempre um prazer. E maravilha, vamos continuar. Legal, legal. E antes de encerrarmos, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, ao MCM Advogados, à Lume Consultoria, Cálculos e Perícias e também à Laficasa. Sim. E como eu disse, foi uma aula de LegalOps, muito obrigada. E abrir uma temporada, segunda temporada com tudo, né? Tudo. Com um tema muito bacana, com um convidado mega especial. E continue nos seguindo para acompanhar essa segunda temporada que está recheada de bate-papo legal e novidades aí. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.